Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus em Jerusalém, a cura de um enfermo no tanque de Betesda. Capítulo 5, versículo 1 a 15. Versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Versículo 11. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Versículo 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Versículo 13. Eu que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava, honrando o Pai e o Filho. Versículo 16 até o versículo 47. Versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia: Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz. O faz igualmente. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Versículo 33. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Versículo 35. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. Versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Versículo 41. Eu não recebo glória dos homens. Versículo 42. Mas bem vos conheço que não tendes em vós amor de Deus. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Versículo 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem de Deus? Versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Versículo 46. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Versículo 47. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Terminamos aqui o capítulo 5 do Evangelho de João. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece